Intensidade ou continuidade? O que eu devo escolher? Qual é o melhor? Como fazer? Bora falar desse assunto? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Ó, dúvida cruel, eu vou pro lado da intensidade ou eu vou pro lado da continuidade? Eduardo, mas eu nem sei direito o que é isso. Pois é, vamos falar sobre isso. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também entender sobre essa decisão importante, intensidade ou continuidade. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez não saiba desse conceito de intensidade e continuidade. Compartilha com ela, mas compartilha agora. É uma escolha. Isso é uma escolha. Eu vou por esse caminho ou eu vou por esse caminho. Eu tenho que decidir por onde eu vou. Então, a intensidade e a continuidade são dois caminhos opostos. São dois caminhos que eu não consigo seguir os dois. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas é uma escolha, é uma bifurcação. Sabe quando você vem andando, você vem caminhando, ou você vem de carro, ou você vem de bicicleta, de moto, enfim, não importa. Você chega num lugar que tem uma bifurcação, não tem como fazer. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. É disso que nós estamos falando, é uma bifurcação. Não tem como eu ficar nos dois caminhos. Eu posso ficar parado no meio. Sim. Eu posso, quando chega na bifurcação, eu posso ficar ali parado. Nem vou para a direita, nem vou para a esquerda. É uma escolha também. Mas, se eu for seguir algum dos caminhos, eu vou abrir mão do outro. Essa é a grande verdade. Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher um caminho ou outro se eu quero realmente fazer algo. E do que você está falando, Eduardo? Eu não estou entendendo ainda. Tá, nós estamos falando aqui, né? A gente conversa sobre saúde, sobre atividade física, sobre alimentação, sobre emagrecimento, sobre estilo de vida saudável. Tudo isso a gente conversa. E tudo isso tem esse momento da bifurcação. Tem esse momento que eu tenho que escolher. Ou eu vou para cá, ou eu vou para lá. Cada vez vai ficar mais claro à medida que a gente for conversando aqui. Agora, o que é importante eu entender sobre isso? Que é algo que eu tenho que fazer. Não é algo que eu não devo prestar atenção nisso. Se eu realmente tenho um objetivo, eu tenho que prestar atenção nisso. E o objetivo pode ser de emagrecer, de ver na balança aquele peso que há tanto tempo eu quero ver e não consigo. O objetivo pode ser de começar a treinar para uma corrida, começar a desenvolver meu condicionamento físico para uma corrida. Meu objetivo pode ser de ganhar massa muscular. Meu objetivo pode ser de simplesmente sair da inércia, sair do sedentarismo, começar a fazer uma atividade física. Não importa. Isso é algo que eu não tenho essa opção de não prestar atenção e não tomar uma decisão de qual caminho eu vou. Eu tenho que realmente prestar atenção. Eu tenho que realmente decidir, escolher. E para muitas pessoas isso é difícil. É algo que toma um tanto de energia. Ter que escolher entre um ou outro. Porque eu não gosto de escolher. Eu tenho dificuldade em escolher. Eu tenho dificuldade em tomar uma decisão para que lado que eu vou. Eu sei. Tem várias pessoas que têm essa situação. E eu tenho que escolher. Esse é o ponto. E a gente vai, ao final aqui, e construindo um cenário para eu tomar uma decisão com certeza do que eu estou fazendo. Isso que é importante, né? É eu ter certeza do que eu estou escolhendo. Não escolher por escolher. Escolher sabendo o que eu estou fazendo. Eduardo, não estou entendendo ainda. Aguenta aí. Então, vamos lá, só para a gente alinhavar isso aqui. Ter clareza do que eu estou escolhendo. Isso é muito importante. Porque às vezes eu escolho algo, mas eu não tenho certeza. Eu escolhi por escolher. Eu escolhi influenciado. Eu escolhi porque todo mundo está indo para aquele caminho. Olha isso. Eu escolhi porque todo mundo está indo para aquele caminho.
mas eu não sou todo mundo. Eu tenho minhas próprias escolhas, eu tenho minha identidade, eu tenho a minha personalidade. Isso tem que ser personalizado para mim. Entende? A minha alimentação, o meu programa de treino, quem já está aqui há mais tempo sabe, aqui na VIP, e a VIP, para quem não conhece também, é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando aqui em Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui, vir conhecer a metodologia, como que a gente trabalha. Mas enfim, aqui na VIP, a gente não monta ficha de treino, fichas aleatórias. A gente monta um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica, que levarão essa pessoa em direção aos objetivos dela, os objetivos e as necessidades. Necessidades que ela trouxe no dia da avaliação e necessidades que eu observei no dia da avaliação. Então, dentro desse programa, também eu tenho que pensar dessa forma. Eu vou optar pela intensidade ou vou optar pela continuidade? Então, na minha alimentação, no meu treino, eu tenho que tomar uma escolha. Não tem jeito. E esse assunto, a gente conversar sobre esse assunto, é uma oportunidade para algumas pessoas de tirar essa venda dos olhos e enxergar o que está acontecendo. Que tem gente que não enxerga, tem algumas pessoas que não conseguem enxergar o que está acontecendo. E por isso, muitas vezes, fica girando em círculos e não consegue fazer o que tem que ser feito. Não consegue dar o passo em direção ao objetivo. Não consegue cumprir a palavra. A palavra. Não consegue cumprir o que eu prometi que eu ia fazer. Por quê? Porque está com uma venda nos olhos, não está vendo o que está acontecendo. Então é uma oportunidade de ter clareza. É uma oportunidade de enxergar, de fato, o que está acontecendo. Desenvolver essa clareza. E a gente vai fazer isso aqui ao longo dessa nossa conversa. Desenvolver essa clareza. É assim, quando eu tomo uma decisão sem ter muita clareza do que eu estou fazendo, muitas vezes eu sigo um caminho que vai me levar para um despenhadeiro. Porque eu não parei para pensar se eu estou disposto a saltar nesse despenhadeiro. Porque tem algumas pessoas que estão. Tem algumas pessoas que vão descer de rapel. Enfim. Eu tenho que ter clareza para tomar essa decisão. E é uma oportunidade agora de desenvolver essa clareza. O que eu estou fazendo? O que efetivamente eu estou fazendo? Eu sei o que eu estou fazendo? Eu estou optando pela intensidade ou estou optando pela continuidade? Eduardo, mas você fala direto de intensidade. Sim. Sim. Eu tenho que ter clareza do que eu estou fazendo e do que eu estou escolhendo. E talvez seja um jogo de palavras errada, que eu estou confundindo palavras e não sei muito bem o que eu estou fazendo. Olha só, no mundo do treinamento tem uma confusão. Olha só, isso aqui é um peso, né? Algumas pessoas chamam isso aqui de carga. Qual é a carga que você está usando para fazer esse exercício? Ah, eu estou usando 4 quilos. Mas tem uma confusão com relação a isso. Qual é essa confusão? Carga, essa que eu estou levantando. E tem a carga do treino. O que é a carga do treino? É quando eu somo e multiplico, né? Multiplico série, repetição e peso. Quando eu faço isso e vou somando todos os exercícios que eu fiz naquele dia, eu tenho a carga de treino daquele dia, que não tem nada a ver com isso, mas a palavra é a mesma. E a intensidade pode ser confundida. E a gente vai entender isso com calma. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem uma aluna que a gente acabou ficando bem amigo, né? Eu conheci essa pessoa numa palestra que eu estava dando numa multinacional, falando sobre emagrecimento. E ali ela veio conversar comigo, né? Para entender um pouco mais. E nesse entender um pouco mais, ela decidiu fazer o meu treinamento de emagrecimento. E ali a gente foi criando um vínculo de amizade, ela tinha um problema crônico na lombar, ela veio tratar esse problema comigo
E aí eu passei ela aqui na sala de musculação com um programa para ela seguir para a reabilitação da lombar dela. E ela é uma pessoa que ela vem e dá uma parada. Vem e dá uma parada. Vem, e aí eu chamei ela para conversar sobre isso. E tem até uma questão, né, que não tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui, mas vale a pena a gente conversar, vale a pena falar, que é do perfeccionismo. Então, ela, por exemplo, segunda e quarta são os dias dela. Se ela não consegue vir segunda, ela já não vem a semana inteira, porque não foi perfeito. Então, semana que vem eu volto e começo de novo para ser perfeito. Entende? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se não deu para vir essa semana, vem só na quarta. Na semana que vem você faz 3 vezes e repõe, ou na outra semana, enfim. Vem outro horário, dá um jeito, né? Mas enfim, ela tinha essa questão que eu falei, de não conseguir, né, trabalhar bem com essa questão. Então ela vinha e dava uma parada. Eu chamei ela para conversar, se realmente ela queria os objetivos que ela me disse que queria, tanto de emagrecer, quanto de recuperar a lombar, e até de ganhar massa muscular, melhorar o corpo, ter um corpo bacana, desse jeito não ia conseguir. Chamei ela para conversar sobre isso. E é uma evangelização que a gente faz aqui na VIP. A VIP começou em 2000, nós estamos esse ano completando 23 anos. E nesse processo todo, é um trabalho que a gente faz com os nossos alunos, para eles entenderem, né? Sobre essa questão. Não adianta eu vem uma semana, vem 2 semanas e depois eu dou uma parada, né? Não vai funcionar desse jeito. E isso, que é o nosso tema, continuidade, faz parte dos princípios. Princípio é o começo de tudo, é a base. Princípios da ciência do treinamento. Um dos princípios da ciência do treinamento é esse: continuidade. Continuidade. Os atletas, né? Eu trabalhei com atletas de luta por bastante tempo e uma dificuldade muito grande deles de ter essa continuidade, de desenvolver essa continuidade, de fincar a bandeira na continuidade. Por quê? Porque eu estou me preparando para uma luta, né? O que é o camp, que o pessoal fala, né? Estou me preparando para uma luta. Aí eu luto. Depois da luta, eu paro. Não. Depois da luta eu não paro. Eu não paro. Eu treinei uma atleta de luta de braço, né, por 9 anos. Ela ficou 9 anos sem perder. Foram 9 anos de treino contínuo, sem parar. Entende? Quando ela voltava de uma competição, eu dava ali uma semaninha para ela de folga, para ela respirar, e a gente já voltava aos treinamentos. Entende? E eu percebi muito isso com os atletas de luta, né? Essa dificuldade dessa continuidade. Então voltava de uma luta, aí fica 1, 2, às vezes 3 meses sem treinar, sem fazer preparação física. Não tem como, né? É a continuidade que nós estamos conversando. E tem um aluno que ele vinha muito bem, né, nos treinos assim, e ele deu uma parada. Ele voltou algum tempo atrás. E ele viu a dificuldade que é retomar, né? Por quê? Continuidade. Continuidade. Essa semana agora que passou, veio uma aluna aqui e fazia bastante tempo que ela não vinha, e aí eu falei a mesma coisa para ela. O caso dela é um caso bem complexo, porque ela é uma atleta de corrida, ela quer melhorar a performance na corrida, ela tem lesão no joelho, tem uma lesão na canela, que até agora não foi diagnosticado com primor se é uma canelite ou uma fratura por estresse. Eu não vou poder entrar agora nesse assunto, mas só para a gente não deixar em branco. Canelite, né, é uma inflamação de um tecido que envolve o osso, que a gente chama de periósteo, ou uma fratura por estresse, que são microfraturas que são causadas no osso devido ao treino, muita carga de treino, não carga essa daqui, ó, carga que eu falei antes, né? Quilometragem, tempo, dias da semana, enfim. Essa carga de treino está sendo implementada, está sendo aplicada de uma forma muito grande e o corpo não tem como responder. Então ele vai microfraturando o osso porque o osso não tem tempo de recuperação. E aí eu chamei ela para conversar, falei, olha, vai ser difícil a gente conseguir ter resultado desse jeito, eu preciso que você venha, dê uma continuidade. Né? Não pode vir, parar, porque assim vai ser complicado. Então, a gente já vai começando a criar um mapa aqui, né, do que eu estou falando, mas eu ainda vou explicar melhor isso.
continuidade. Estou contando situações para mostrar que acontece, né? E que a gente tem que corrigir, a gente tem que chamar a pessoa, conversar com a pessoa, explicar para a pessoa. É praticamente uma evangelização, né? Para a pessoa entender como é que funciona o treinamento e a resposta do meu corpo ao treinamento. Então, do que nós estamos falando mesmo? Nós estamos falando de intensidade ou constância, consistência, mas traduzindo isso para o treinamento, né, pensando no princípio da ciência do treinamento, que é a continuidade. As três palavras têm o mesmo significado. Então, eu chego num momento ali, né, como eu estava dizendo, que eu venho andando e eu chego numa bifurcação. Ou eu vou ser intenso, ou eu vou ser contínuo, eu vou ter continuidade nas minhas ações. E aí as pessoas vêm com desculpas. Mas Eduardo, você mesmo não fala que tem que ser intenso? O treino tem que ser intenso? Você não prega isso aos quatro ventos? Sim, não vou deixar de pregar. Tem que ser intenso. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, é um domingo, eu fui pedalar. Pedalei 20 km, mas botando perna, sendo intenso no pedal. Não vou mudar isso. Tem que ser intenso. O treino tem que ser intenso. O treino tem que ser intenso. A gente não pode confundir. E aí a pessoa pega uma palavra e usa como desculpa para fazer exatamente ao contrário do que eu estou falando. Vamos entender. Mas não tem que fazer para valer? Sim, tem que fazer para valer. E fazer para valer é uma situação específica. Eu não posso confundir. Eu não posso achar que fazer para valer, escolhendo fazer para valer, eu estou perdendo a continuidade. São duas instâncias que elas estão em patamares totalmente diferentes. Não posso confundir. Mas a pessoa usa isso como desculpa. Não é para treinar no limite, que o limite não é perigoso. Perigoso é acima do limite. Você não fala isso direto, Eduardo? Sim, sim. Tem que treinar no limite. Eu treino no limite. Eu procuro trazer os alunos aqui da VIP para treinar no limite também. Isso é uma coisa. Eu não posso confundir. Eu não posso misturar as estações. Eu estou misturando as estações do que é intensidade, do que é continuidade. Vamos desenrolar isso ainda. E aí, em cima de tudo isso, a pessoa ouve tudo isso e ela pode tomar uma decisão, que é fingir que nada está acontecendo. Não tem nada acontecendo. Olha, eu tenho treinamento de emagrecimento. Eu tinha um treinamento antes que chamava Um Dia para Emagrecer. A pessoa passava uma tarde inteira comigo, destrinchando ali, né, várias questões importantes e montando ali um plano para emagrecer. Várias pessoas participaram desse programa, desse treinamento e emagreceram. Eu tenho um treinamento que eu faço individual de emagrecimento. Eu tenho um treinamento que eu faço em grupo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo as coisas acontecendo. Ali, ó, campo de batalha, skin in the game, atendendo pessoas aqui na VIP, eu vejo isso acontecendo. Na rua, às vezes, por aí, as pessoas me abordam para conversar, óbvio que não é uma pessoa que não me conhece, né? Alguma pessoa que me conhece. A pessoa me aborda e fala, e eu ouço a história da pessoa, não tem como eu desouvir essa história. A história que a pessoa me conta é uma história exatamente sobre isso. E aí, eu fico pensando, né? Não é possível que essa pessoa não tá vendo, não é possível que essa pessoa não está observando o que está acontecendo. Está acontecendo de fato, e está acontecendo sempre, está acontecendo de forma contínua, está se repetindo isso. Mas a pessoa muitas vezes não percebe. Ou finge que nada está acontecendo. Ou aquilo já virou tão comum que é assim desse jeito. É assim mesmo. E não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Então olha só. Intensidade. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente poder entender. Intensidade no treino, tem vários vídeos aqui nessa playlist falando sobre isso. Mas eu vou dar uma colherzinha de chá.
Intensidade é eu colocar um peso aqui para fazer o exercício, ó, e é para fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não dá para fazer 11. Entende? Mas eu continuo. 11, 12, vou 20, 25. Quer dizer o que? O peso está leve. E quando o peso está leve, eu não estou sendo intenso. Entende o que eu estou falando? Então, intensidade, nesse termo que eu estou falando aqui na sala de musculação, é traduzida pelo peso. Enquanto mais peso, mais intenso. Então já sei. Vou socar peso. Não é isso que eu estou falando. Não é sobre isso. É colocar peso com critério. É saber o que eu estou fazendo. De preferência, ter um especialista me acompanhando, me orientando e mostrando o melhor caminho, montando um programa de treino para mim. E nesse programa de treino, vai ter ali um momento exato de eu fazer o ajuste desse peso. Não vou ajustando o peso aleatoriamente, aumentando o peso. Hoje está leve, vou aumentar. Não, não é assim. Não é assim. Isso, por isso que eu estou falando, é uma confusão da palavra. Isso é intensidade. Ponto. Na outra linha, travessão, como diria um grande amigo meu. O que nós estamos falando aqui é outra coisa. É intensidade também. A gente pode usar esse termo intensidade, mas é outra intensidade. É assim. Hoje é domingo, já falei, né? Estou gravando o vídeo aqui no domingo. Amanhã é segunda-feira. Vou começar a fazer atividade física. Vou começar a fazer atividade física. E aí a pessoa faz o seguinte. Segunda-feira ela faz musculação. Terça-feira ela faz natação. Quarta-feira ela resolve correr. Quinta-feira ela volta a fazer musculação de novo. E aí ela vai sexta, sábado, domingo. E aí ela, na outra segunda ela também está fazendo atividade física. E terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e domingo. E aí ela para. Pegou? Então não é a intensidade do treino. E se a gente fosse traduzir, a palavra intensidade está sendo utilizada de forma equivocada aqui, né? Mas as pessoas usam intensidade. Vamos ser intensos. Tá. A melhor palavra para eu utilizar nesse momento, a pessoa está colocando um volume de treino muito grande. Um volume de treino muito grande. E aí, ó, eu tenho aqui intensidade e volume. O que é um, o que é outro? Intensidade eu já expliquei, né? Já expliquei o que é intensidade. Então, eu tenho que estar com a intensidade ajustada, né? Intensidade falando do treino, tá? Tem que estar com a intensidade ajustada, ou seja, com o peso no limite para eu fazer um treino com alta intensidade. Volume é quantas repetições eu faço, quantas séries eu faço, quantos exercícios eu faço. Ou, pensando num volume semanal, quantos treinos eu faço na semana. E aí, a pessoa está colocando um volume de treino muito grande. Entende? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E ela não está acostumada, ela nem gosta de atividade física. Ela só decidiu fazer isso porque ela foi à praia, foi colocar um biquíni, foi colocar uma sunga e não ficou legal. Ela foi a uma festa, não tinha roupa para colocar. Ele foi a uma reunião, né? Um homem, pensando no homem agora, estava pensando no geral, né? Agora estou pensando só no homem. Ele tinha uma reunião na empresa e não tinha uma roupa que coubesse e ficasse bacana. Fica tudo meio, né, esquisito. E aí, pronto, basta, vou virar esse jogo. E aí, na cabeça da pessoa, virar esse jogo é começar a fazer atividade física. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pouquíssimas pessoas funcionam desse jeito. Pouquíssimas pessoas funcionam desse jeito. As pessoas, normalmente, né, e o que eu estou falando aqui, vou repetir, não é o que eu acho. Não é o que eu li no livro, sem desmerecer o livro, por favor. É o que eu vejo acontecendo no dia a dia, na vida das pessoas. É aqui, ó, skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas. Elas funcionam fazendo mudanças progressivas. Eu, Eduardo, faço musculação 2 vezes por semana. Quem me acompanha sabe disso. A grande maioria dos nossos alunos fazem musculação 2 vezes por semana. Mas você pedala 3 vezes por semana. Sim,
Eu pedalo 3 vezes por semana, mas pedalar não muda aqui, ó. Pedalar não muda o abdômen. Pedalar pode mudar os membros inferiores e ajuda no gasto calórico, ok? Entende o que eu estou falando? O pedal, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, o pedal. Falei isso para uma amiga minha, ela ficou brava, ela é psicóloga, né? Falei, pedal é minha terapia. Ela falou, não, pedal tem efeito terapêutico. E é isso. O pedal tem um efeito terapêutico, né? Quando eu pedalo, quando eu volto, eu estou bem, eu estou zen, eu estou com uma sensação de bem-estar muito grande. É mais por conta disso o meu pedal hoje, tá? Então, tá aí a bifurcação. Eu vou ser intenso, vou começar a fazer várias atividades tudo ao mesmo tempo. E depois não vou dar continuidade. Eu coloco a barra tão alto que eu não consigo nem pensar em pular. Ou se eu pulo uma única vez e me machuco. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Como que eu vou conduzir isso? Entende o que eu falei lá no começo? Na grande maioria das vezes não tem como eu ser intenso e dar continuidade ao mesmo tempo. É mais ou menos assim, ó, um atleta de 100 metros rasos, ele fica ali na saída, na largada, né? Atenção, pá, ele sai correndo, pá, pá, pá. Ele sai em alta velocidade para fazer 100 metros. Quando ele estiver chegando lá no 90 metros, você fala assim para ele, viu? Falei errado para você, não é 100 metros. É uma maratona. Ele consegue, naquela velocidade que ele está, continuar e seguir uma maratona? Óbvio que não. Porque ele está sendo muito intenso. Se ele for naquela velocidade, ele vai ter que fazer aquela velocidade, dar uma pausa, dar outro tiro, dar uma pausa, dar outro tiro. Entende o que eu estou falando? E é o que acontece. As pessoas, elas fazem uma intensidade muito grande, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e para. Não vai resolver. Eu vou falar um pouco de mim, né? Eu venho observando resultados no meu corpo, e eu estou com 50 anos, né? Eu venho observando resultados no meu corpo incríveis. A nutricionista que me acompanha, que é a Lígia Valim, ela está no Instagram como Valim Lígia, tá ao contrário. Ela me acompanha há muitos anos, desde 93. Ela falou assim para mim, cara, os resultados que você está tendo hoje é o resultado que você teve há mais de 10 anos atrás, quando você lutava, quando era atleta de luta. E aqui eu atribuo isso à continuidade. Porque antes eu participava de muitos eventos e eu acabava viajando muito. Eu queria dar continuidade, mas eu não conseguia, porque eu viajava. E eu viajando, chegava lá, ia num hotel, às vezes todo mundo na academia ao mesmo tempo, um monte de gente ali, você não conseguia treinar, a pessoa ficava fazendo pergunta, queria conversar. Enfim, não funciona para mim, né? Quando tinha, né? Muitas vezes não tinha, a maioria das vezes não tinha opção. Eu cheguei até a levar a bicicleta várias vezes que eu fui viajar para pelo menos manter o pedal, né? Pelo menos manter o pedal. Mas enfim, era muito desafiador, né? Eu tinha muita dificuldade de manter uma continuidade. E aí, quando veio pandemia e fechou todos os eventos, não tinha mais evento presencial, ficou muito mais fácil de eu dar continuidade nos meus treinos. E aí eu comecei a observar uma mudança de resultados, né? Óbvio que eu já sabia isso, óbvio. Mas eu pude sentir aqui, ó, na pele, em mim, essa questão. E não porque eu antes optava pela intensidade, não. Eu tenho clareza disso, sempre tive clareza disso. Então, o que eu estou falando aqui é o que eu tenho certeza, não é o que eu acho. É aqui, ó, Skin in the Game, o que eu vi em mim e eu vejo nos nossos alunos. Tem alunos que estão aqui, né? E aí o que acontece? É a continuidade, né? E a continuidade, o cara começa ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. 6 meses você já começa a ver uma resposta incrível. Incrível! 1 ano. 1 ano a pessoa é outra. Se ela der essa continuidade, 1 ano treinando certinho, a pessoa é outra pessoa. Muda completamente. Então, o que eu vou optar nesse momento? Como é que eu faço então, Eduardo? Primeiro ponto é ter consciência do que está acontecendo. Eu estou optando sempre pela intensidade e aí eu faço assim, não vou comer mais brigadeiro, não vou comer mais doce, não vou comer mais chocolate, não vou comer mais fritura, não vou comer mais gordura, não vou comer mais pizza, não vou mais beber bebida alcoólica. Eu sou radical, sou intenso e aí não dura, não tem continuidade. É assim que eu venho agindo? Então eu tenho que ter consciência do que está acontecendo. Eu
tô lá, sedentário, sem fazer atividade física nenhuma, eu decido fazer tudo de uma vez, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pum, paro. É isso que vem acontecendo ao longo do tempo? É isso que vem acontecendo ao longo do tempo? É a hora de eu ter consciência. É a hora de eu ter consciência do que de fato está acontecendo. E aí, então, como é que eu faço então? É assim, ter consciência, é o primeiro passo. Segundo passo é eu tomar uma decisão, é eu escolher que caminho que eu vou seguir. Eu vou continuar sendo intenso e não conseguindo dar continuidade? Ou eu vou optar pela continuidade de uma forma que eu consiga dar continuidade? Porque eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho trabalho. Eu tenho que pensar nisso. Né? Eu tenho vida social, tenho pai, tenho mãe, tenho irmão, tenho primo. E aí eu acabo que eu não consigo, eu fico radical, 2 semanas radicais. E aí as pessoas começam a falar, eu começo a ter problema no trabalho, eu começo a ter problema em casa, o filho cobrando, e aí eu paro. Não dá mesmo para fazer, não dá mesmo para fazer. Então eu preciso ter a consciência, como eu disse, e aí sim, tendo consciência de como eu venho agindo, tomar uma decisão, uma decisão consciente. Eduardo, então você está querendo dizer que eu não posso fazer atividade física todo dia? Pode, sem dúvida você pode. Mas do 0 para 7 vezes na semana é um salto muito grande para muitas pessoas. Tem pessoa que consegue? Sim, tem pessoa que consegue. Tem pessoa que funciona de forma radical. Mas a grande maioria não funciona. A grande maioria funciona e construindo isso, tijolo a tijolo. Começo com 2 vezes por semana, fico um tempo ali, aí passo para 3, aí fico mais um tempo ali, aí passo para 4. Entende? A grande maioria funciona desse jeito. Intensidade ou continuidade? É a hora de escolher. Como que eu venho fazendo e estou dando cabeçada já há muito tempo? Quando os alunos procuram a VIP aqui, a gente sugere que eles façam 2 vezes por semana. Eu quero fazer 5. Vamos começar com 2. A gente fala isso para a pessoa. Mas Eduardo, se ele fizer 5, ele vai pagar mais. Sim. Mas eu prefiro que ele faça 2, tenha resultado e tenha continuidade. Do que ele pagar 5, 1 mês, 2 meses e depois para. Na verdade, paga no primeiro mês, até vem muito próximo das 5 vezes por semana, no segundo mês já não vem tanto, aí desiste. Quero te fazer um convite agora, para fazer uma experiência. Faça uma experiência, decida uma atividade física, sem ficar criando muito caso com relação a isso. Caminhada, vamos fazer uma caminhada de 5 minutos, 2 vezes por semana. Eduardo, mas 5 minutos, 2 vezes por semana não é nada. Já está bem na frente de várias pessoas que estão sentadas só assistindo Netflix. Está bem na frente. Então, vou fazer meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal, que eu sempre falo isso, né? Nos meus stories, enfim. Então, se pode, né? Se pode, deita no chão e faz meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal. Tá, é isso que eu vou fazer. 2 vezes por semana. Escolhe e começa pequenininho. Começa pequenininho e à medida que eu for gostando, eu for ganhando musculatura, mas não é musculatura aqui, ó. É musculatura aqui. Musculatura mental de fazer, se comprometer e fazer, se comprometer e fazer, se comprometer. À medida que eu for ganhando essa musculatura aqui, eu vou aumentando. Entende? Experimenta. Só experimenta. E aí você comenta aqui como é que foi essa experiência. Você está comigo aqui até agora, está fazendo bastante sentido, né? Então, comenta aqui para eu saber como é que foi para você. Para eu entender como é que foi. E curte. Quando você curte aqui, ó, outras pessoas vão ter a oportunidade de ver isso. Foi bacana, não é? Fez sentido. Então, outras pessoas vão ter essa oportunidade que você está tendo. E faz o seguinte, ó. Aquela pessoa que você fala assim, caraca, fulano não tinha que estar aqui vendo tudo isso que ele está falando. Compartilha com ela então. Compartilha agora com ela. Compartilha com essa pessoa agora. E se você não segue ainda, tá de bobeira. Vai perder um monte de conteúdo bacana que tem aqui. Começa a seguir agora. E coloca lá, né, para ser avisado de tudo que entrar aqui.
para você ficar por dentro de tudo. Ficar antenado com tudo. Desse conteúdo bacana que a gente coloca aqui todos os dias. Espero que já tenha tomado uma decisão. Tenha escolhido. Vou para cá ou vou para cá? Vou em cima da intensidade ou vou em cima da continuidade? Escolhe e começa a colher os frutos desse resultado. E eu tenho certeza que se eu optar pela continuidade, óbvio que tem aquela porcentagem pequenininha de pessoas que funcionam de forma radical, mas a grande maioria não funciona. Se optar pela continuidade, os resultados serão inevitáveis, eu garanto isso. Vem comigo, fica a dica. Valeu!